Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, programa Esporte Show que já está no ar há 3 anos, sim, senhores. 3 anos aí levando bastante esporte para vocês, trazendo atletas, treinadores, dirigentes e criadores aí de esportes, enfim, de vários circuitos, né? Sempre mostrando essas pessoas que trabalham com a indústria do esporte. Então, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai ter um convidado para lá de especial. Nós vamos ter o Fabrício Vieira, criador do Circuito Mares, conosco. Daqui a pouquinho aí, conversando com a gente aí, batendo papo, falando um pouquinho da carreira dele e como surgiu a ideia do Circuito Mares. Então, galera, não perca, daqui a pouquinho Fabrício Vieira, do Circuito Mares, conosco aqui, vai estar aqui a pouquinho falando com a gente. Amanhã, programa Spot Show às 20 horas, onde eu vou trazer aí Taioli, né, Jorge Carlos Júnior vão estar junto comigo aí, passando a semana de uma forma um pouco mais alegre, um pouco mais descontraída, a gente fazendo um Perdidos da Noite aqui, falando sobre esporte. Seja muito bem-vindo, Fabrício! Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite aí. Boa noite a todos. Obrigado você, Fabrício. Obrigado por você estar aí aceitando o nosso convite, a gente poder conversar um pouquinho aí sobre o Circuito Mares, aí um pouco também sobre a sua carreira. O Circuito Mares, para quem não conhece, galera, é um dos maiores circuitos de maratona aquática aqui de São Paulo e do Brasil. Fabrício, me conta um pouquinho aí, para quem não conhece você, um pouco sobre a sua carreira e principalmente, né, como é que surgiu a ideia de criar o Circuito Mares? Vamos lá. Então, eu sou da área de educação física, né? Fui atleta e fazendo minha carreira também como professor, como treinador, técnico do movimento paralímpico, sempre na borda da piscina. E depois também como atleta master, comecei a participar dos eventos esportivos, né? As provas de maratona aquática sempre foram bem interessantes para mim, que eu vim de piscina, fui para o triatlon e aí migrei para maratona aquática. O Circuito Mares veio de uma forma natural, assim, na evolução da minha carreira, eu tinha interesse em desenvolver um negócio, já tinha uma empresa na Interativa Assessoria Esportiva, de 2005, então já desenvolvia projetos esportivos aí para o mercado corporativo, eventos para academias, para empresas, para condomínios, e aí surgiu a ideia de implantar e colocar o Circuito Mares no mercado, com uma proposta diferente das que existiam no momento, né, com uma proposta um pouco mais inovadora, colocando o atleta ali, a experiência do atleta no centro do projeto. Né? Então, veio de uma forma bem natural e de uma forma que absorveu toda a experiência que eu tinha como profissional e também como atleta amador aí das provas de corrida, triatlo, maratona aquática, toda a experiência que eu tinha. Não, bem legal. Não, e realmente, né, você já comentou aí, né, já tem algumas diferenças do circuito Mares para outros circuitos, né, e a gente também vê também os circuitos se adaptando, enfim, né, se remodelando, vamos dizer assim, né, a gente que já faz provas de maratonas aquáticas há muito tempo, a gente vê que cada vez mais a experiência do atleta, do usuário, do cliente, né, eles estão bem no centro aí das suas ações, né? Então é bem interessante, a gente vai conversar um pouquinho. Fabrício, conta um pouquinho, para quem não conhece o Circuito Mares, explica um pouquinho sobre o circuito, quais são as suas principais etapas, né? No mundo sem pandemia, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? No normal, né? Que a gente está acostumado, que a gente reclamava até alguns meses atrás, mas que a gente está sentindo No, falta. no mundo ideal que nós vivíamos e não sabíamos, né? Exatamente, exatamente, Em que a gente exatamente. podia se programar, né? Tudo. O Mares ele é um circuito, então, como todo evento de circuito, ele tem um ranking, né? Que dura um ano. A gente tinha como característica a nossa temporada ser do começo do segundo semestre ao final do primeiro semestre do ano seguinte, isso também era um diferencial do Mares, e era feito em 5 etapas, né? As
provas são todas no litoral norte de São Paulo, né, e a escolha do litoral norte também foi uma escolha estratégica também para levar a prova para locais que tinham uma beleza natural, uma qualidade na água, praias mais aconchegantes, que entra com a característica que a gente absorveu desde o começo de turismo esportivo, né? De trazer o atleta, desse lance que a gente estava falando, de colocar o atleta no centro da experiência, mas não só o atleta de alto rendimento, o atleta master, o participante, o apaixonado pela modalidade também, ter um atrativo a mais que a competição, ele ir até a uma praia agradável, bonita, estimula com que ele traga mais pessoas ou tenha mais satisfação na sua participação. Então o evento são em 5 etapas, em um ano. A gente faz uma prova em Ubatuba, uma em Ilhabela, em Caraguá, em São Sebastião e no Guarujá, né? Ao final do ano a gente fecha o ranking por equipes e por atletas também. A gente entrega uma premiação muito interessante também, que é a medalha, ela tem o formato da mandala, né? E aí ao final da temporada a gente entrega para os campeões aí, para todo mundo que fez as 5 etapas, um suporte de mandala. Então tem alguns diferenciais aí são bem interessantes para gerar a aderência do atleta, a satisfação também do atleta em estar participando do evento, né? Perfeito. Cara, você está falando palavras assim, super importantes, né? E assim, eu vou te dar os parabéns, né, como organizador da prova, como essa marca do Circuito Mares que você vem criando e vem fazendo ela crescer ano após ano. E principalmente a questão do empreendedorismo, né, cara? Então, eu até vou querer fazer uma pergunta para você nesse cerne aí do empreendedorismo, porque eu sinto que existe ainda um gap muito grande, né? De algumas modalidades que não conseguem crescer, e eu acho que hoje Maratona Aquática, acho que ela encontrou um canal de comunicação com o cliente, hoje ela consegue conversar com a família, né? Você estava falando até de pontos turísticos, né? O esporte turismo, né? E a gente sabe o quanto, né? Vai um nadar, mas leva a família inteira, muitas vezes. Exato. E aí Exatamente. você tem almoço, você tem janta, você tem a loja, enfim, você gera uma economia lá, se agrega valor para a cidade que está recebendo o evento, tem um impacto. Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando, que geralmente são pessoas de outros esportes, né? E que querem fazer com que sua modalidade cresça. Quando você teve a ideia, você teve o insight, vou criar um circuito de maratona, já tenho assessoria, vou dar o start nisso. Como é que você foi? Você foi listando, você foi vendo os gaps que tinham das outras provas, conversando com o atleta. Como é que você foi fazendo para chegar nesse formato hoje? Que eu acho sensacional. Uma medalha em formato de mandala para gerar aderência, né? Você já focou no litoral norte pela qualidade. Conta um pouquinho como é que você fez aí para criar isso, né? Qual foi o processo que você usou? Marcelo, acho que o segredo exatamente está ali no empreendedorismo, né? E aí, quando você está disposto a fazer um projeto, acho que é importante você mergulhar nesse projeto, né? Entender realmente o que você quer, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, o que está sendo feito e que é interessante levar contigo, o que você pode acrescentar no mercado, né? Então foi uma pesquisa muito grande que foi feita, né, desde o começo. Eu contei com a colaboração de alguns parceiros e dividi esse projeto com algumas pessoas importantes que estão comigo até hoje, né, que contribuíram também de uma forma importantíssima, né, no desenvolvimento do projeto. Até porque a gente também não tinha recurso para implantar tudo, né, entrar com caixa e implantar o projeto da forma que a gente gostaria já desde o começo, né? Então a gente colocamos um plano de implantação do projeto. A gente começou o Circuito Mares em 2014 com um modelo muito mais simples do que é hoje, menos provas, menos interações, por questão de capital mesmo. À medida que o evento foi crescendo, foi se desenvolvendo, a gente conseguiu investir. Então tudo isso foi bem planejado, assim, fase a fase, né?
acompanhando o movimento todo do mercado, não só da maratona aquática, porque a maratona aquática tinha um déficit em relação ao mercado, na condição assim, de estrutura e de proposta de eventos. Então, se a gente comparar a maratona aquática com modalidades como a corrida de rua ou o triatlon, a gente ainda está bem atrás. Então, a ideia era essa, trazer experiências de modalidades muito bem sucedidas para esse universo da maratona aquática, que já sabia que tinha um potencial muito grande, tem um espaço muito grande, e ainda tem um espaço muito grande para crescer, vem crescendo, e ainda tem bastante espaço, dada a nossa característica, o tamanho do nosso litoral, nossas condições climáticas são super favoráveis, o tamanho da nossa população, o tanto que a gente tem de potencial ainda para trazer de adeptos à maratona aquática. Muita gente que é de piscina ainda não experimentou, não vivenciou. Sim. Então, todo esse cenário, né, compunha uma condição muito interessante para a gente entregar um evento, né, uma proposta ousada e diferente, né? E a gente sempre fez a coisa de uma forma muito bem pensada, muito planejada. E eu acho que esse é um dos maiores motivos pelo sucesso do evento hoje, né? A gente ter planejado cada passo e também andando conforme a perna, né? A gente Sim. não deu passos sem ter condição e sempre de uma maneira muito, muito técnica, né? Você falou do turismo esportivo, eu até separei um material aqui, que eu gostaria até de falar, apontar, a importância de um evento como o nosso, ou qualquer outro evento que tem esse tipo de característica que prima, né, por essa característica do turismo esportivo, no turismo e no empreendedorismo local. A gente faz toda pós-prova uma pesquisa com os atletas, uma pesquisa de satisfação, que isso é muito importante para a gente, para entender se o produto está bem aceito, se o produto é bom, se as pessoas estão entendendo a proposta, né? E uma pesquisa também de consumo, de comportamento desse público no local. Então a gente constatou que, por exemplo, numa prova que a gente fez aqui em São Sebastião, com 2.000 atletas, 77% das pessoas acharam a escolha local ótima, a cidade é linda. 18% achou bacana e só 5% não gostou. Aí a gente tem uma pergunta em relação ao turismo. Você veio com acompanhantes, 81% levou acompanhante. A gente estava com 2.000 inscritos. Então, se a gente tinha 81% com acompanhante, a gente tinha mais 1.620 pessoas aí agregadas nesse pacote. A gente estava, então, fazendo um movimento para 3.600 pessoas, fora os envolvidos na parte profissional. Né? E aí, em relação à hospedagem, que é outro isso que impacta muito na economia local, 81% do público também aqui se hospedou na cidade. Então, deixa de ser aquela característica de um evento de bate e volta, né, para ser um evento de turismo, que a pessoa vai, se hospeda, consome no local, busca outros atrativos turísticos, né, na cidade, gerando uma movimentação muito grande na economia local. Então, a importância desses eventos aí, algumas cidades já perceberam. Em relação à gastronomia também, os índices são enormes. 77% das pessoas se alimentaram, consumiram em restaurantes na cidade. Então, são dados que dão muito valor aí para o projeto, né, Marcelo? Dão ciência para o projeto, né? Isso a gente valoriza bastante. Você acaba dando esse feedback depois para o prefeito, para o secretário de esporte, quando você traz esses números de uma pesquisa, Fabrício? Você fecha esse looping aí com eles? Sim, com certeza. Isso é um trabalho que a gente faz. Quando a gente começou a implantar, não tinha muito crédito. As pessoas, mesmo as pessoas envolvidas, né, responsáveis aí pelos projetos dentro das prefeituras, não tinham conhecimento disso. Vem o movimento na cidade, recebe um feedback da rede hoteleira, da associação comercial, mas não dados concretos.
E aí, quando a gente leva esses números para os responsáveis aí da Secretaria de Esporte ou de Turismo dos municípios que a gente está, eles até se surpreendem, falam, putz, é isso mesmo? O impacto foi, né, tamanho. Então, isso é muito importante, assim, a gente ter um evento, uma ação, um projeto em que, como você falou, fecha esse ciclo aí, dá credibilidade não só para nós, mas para outros eventos que vão, esportivos que estão indo para a prefeitura, para a cidade, né? Não, eu te fiz essa provocação até porque eu sempre comento muito, né, que o que falta hoje para a natação, para todos os esportes, numa grande maioria, são os dados. E a gente sabe hoje cada vez mais a importância dos dados, né? Sim. Então, assim, me assusta até ligas que têm uma visibilidade muito maior, uma Superliga de vôlei, uma NBB, que ela não trabalha com dados, né? Ela pede muitos dados. Muitos dados são pedidos lá. A gente vem acompanhando ao vivo alguns jogos aí antes da pandemia e a gente tinha esse olhar, pô, mas qual é o dado, qual é a informação, né? O que eles estão perdendo? Né? Qual é o perfil do Marcelo? Qual é o perfil do José, do Antônio? Né? Quem é o público? Isso se pede. E eu já falei aqui, acho que umas 2 ou 3 lives aí, nessa sequência de lives que nós estamos fazendo aqui, que as maratonas aquáticas talvez fosse o único reduto dos esportes aquáticos com a capacidade de gerar dado, né? E isso é muito importante para também, fechando aí essa roda, não sei se você concorda, para atletas buscarem patrocínios também, né? Porque um atleta de maratona aquática, quando vai num evento para 2.000, com mais 1.600 assistindo, né, trazendo todo esse impacto, ele pode também começar a pedir um patrocínio, né? E as assessorias, as equipes, enfim, toda a indústria aí como um todo, né? Não, com certeza. Se a gente não monitora esses dados, né, não acompanha, a gente fica trabalhando meio que no escuro, né, Marcelo? A gente não sabe para onde está indo, não sabe o que está acontecendo e você não consegue tomar decisões. Então, quando você trabalha em cima de uma planilha de dados, você tem decisões muito mais assertivas, né? Você sabe quem você está atendendo, você sabe qual é o interesse dessas pessoas e você começa a enxergar com mais clareza o caminho que você tem que tomar, né? E isso beneficia todo mundo, beneficia nós, organizadores do evento, o público percebe, porque o público vai ter uma resposta no produto daquilo que ele tem como expectativa, né? E chegando até no ponto da cadeia, como você observou muito bem, os próprios atletas. Os atletas, um atleta que tem um patrocinador, por exemplo, ele tende a buscar eventos em que ele vai ter maior exposição. O próprio patrocinador vai cobrar dele um nível maior de exposição. Então, isso é muito interessante para a gente também, que a gente é um evento amador, né? Não temos nem ambição de ser um evento profissional, mas a gente recebe atletas, inclusive atletas olímpicos que participam do nosso evento, né? E atletas patrocinados, tal, um número muito grande de atletas patrocinados que participam da nossa prova, porque vem que o evento tem uma organização que permite, que possibilita esse nível de exposição. A geração de imagens que a gente faz durante a prova, depois da prova, a qualidade da produção desse material, tudo isso influencia muito nessa resposta que a gente tem do público, dos nossos patrocinadores e até dos patrocinadores de terceiros, né, que acabam se beneficiando também dessas imagens, né? Sem dúvida. Bom, a galera falando aqui, organização ímpar, o Danilo Furquim aqui, levamos toda a família. O Fred Teixeira, um grande abraço para o Fred, lá do Rio de Janeiro, perguntando qual a maior dificuldade na logística, né, de prova. Contratação de serviços, custo versus qualidade. Essa é uma pergunta difícil, hein, rapaz? A gente tem várias dificuldades, assim, viu, Fred? A gente tem uma questão que é bem delicada, que são os fornecedores, né? Como a gente trabalha em várias prefeituras, nem sempre a gente consegue manter o mesmo fornecedor para provas em locais diferentes.
Então isso gera uma certa incerteza na qualidade do fornecimento dos produtos, dos serviços que a gente está contratando, né? Então isso é bem complicado, porque isso pode colocar o projeto em risco, né? Mão de obra é algo que a gente também tem investido muito, né? Prestação de serviço em mão de obra de staff, esse tipo de atendimento, né? Que a gente tem uma demanda e a gente acaba contratando muita gente. Pra vocês terem uma ideia, nós vamos com uma equipe, nossa equipe Circuito Mares Interativa são 30 pessoas. Fica variando aí entre 25 a 35, uma média de 30 profissionais que se destacam aí. Alguns deles já são contratados do litoral. Pessoas que entraram na equipe, a gente absorveu depois de ter participado de algumas provas conosco como staff, e a gente abraçou esses profissionais para a equipe. Mas fora esses 30 profissionais aí, em média fixos, a gente emprega, né, no dia do evento cerca de 100 a 120 staffs. Então, essa mão de obra toda, que também a gente vem ao longo do tempo tentando treinar, fazer treinamento, tentando fidelizar um pouco mais, diminuir um pouco a rotatividade de staffs, porque é mais fácil trabalhar com alguém que já conhece o evento, já conhece o público, já conhece a modalidade, mas a gente ainda tem muita dificuldade assim, de ter uma estrutura aí de fornecedores e staffs assim, num nível bom para o produto que a gente quer entregar, entendeu? Perfeito. Muito bom, galera. Estou conversando aqui com o Fabrício Vieira, criador do Circuito Mares, galera. Se você gostou aí, manda um aviãozinho, chame os amigos aqui, nosso bate-papo aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas. Amanhã o programa Spot Show, a gente passando a semana limpa aí com o Jorge Carlos e Luiz Taioli. Fabrício, uma das coisas que me chama mais atenção, assim, vem do Circuito Mares, né? Que eu acho que, né, vocês foram um dos primeiros a criar esses movimentos, movimentos que vão formando o evento principal, né? Ou seja, você colocou palestra, você coloca no dia da prova uma reciclagem, né, para entregar a praia. Então, assim, são grandes atitudes que vai compondo aí, né, o evento em si. Me conta uma coisa, como é que surgiu essa ideia, né? Surgiu lá atrás, já naquele business plan lá que você fez lá, já imaginando o futuro. Como é que você foi agregando, ou você foi sentindo uma dificuldade ali, outra colar e foi colocando? A estrutura base estava assim no business plan, mas muita coisa a gente foi absorvendo durante o projeto também, Marcelo. A ideia, assim, o conceito do evento, assim, para padronizar a ideia do Circuito Mares, é a integração do esporte, da natureza, né, e das pessoas. Então, pessoas como gente mesmo, assim, sabe? Então, acho que a maratona aquática tem muito a ver com isso. Então, isso não me saía da cabeça, porque a maratona aquática já é esporte e é outdoor, na natureza, é imerso no mar, numa represa, num rio. Então, ele tem assim, um impacto muito forte assim, na consciência das pessoas, numa questão até espiritual, assim, esportiva, espiritual, coisa muito forte, impactante. Então, foi de uma forma natural, assim como a maratona aquática é o esporte dentro da natureza, a gente entendeu que a gente tinha que trazer a pessoa, né, para dentro desse universo e entender que, tipo, se você está fazendo um esporte na natureza, você precisa respeitar a natureza. Então, você precisa interagir com ela, você precisa, de uma maneira geral, aproveitar, né, de uma forma consciente de tudo isso. Então, todas as ações que vieram em consequência, né, na sequência disso, veio desse conceito. Né? Então, propor para as pessoas ali deixar evidente para todo mundo que está participando que ela está imersa na natureza e o esporte tem a relação com na própria natureza, a sua fisiologia, e fazer toda essa relação aí
acaba gerando também um ambiente mágico, né, Marcelo? Porque aquilo sai do aspecto assim imaginário nosso e vira real. Você vê as pessoas tomando atitudes, né? Tipo, separando o seu lixo, respeitando o adversário, um ajudando ao outro. Então, gera um espírito coletivo muito forte, muito positivo. É sensacional, né? Porque aí as pessoas vão começando, ficam na mesma vibe, né? Na mesma energia, e a Total. coisa ela começa a crescer de tal forma, né? Que seria, aí é importante ela levar isso, carregar com ela, né? Mesmo quando não tiver um circuito, né? Mas eu Mas acho eu tenho certeza que leva, viu, Marcelo? sim, Fica uma sim, semente, né? sim, eu Aqueles que acho não têm isso já na natureza própria, acaba ficando com aquilo. Fala, pô, mas estava num lugar tão bacana, tão agradável, o ambiente tão diferente, né? Uma energia tão boa. sim. Então, as pessoas querem repetir aquela experiência. Até outro dia eu estava lendo um report aí, ainda o esporte, na Europa existe uma discussão muito grande nisso, porque existe alguns modelos totalmente sustentáveis já. Existe um clube de futebol que está na terceira ou quarta divisão na Inglaterra, é 100% totalmente 100% sustentável o clube, o estádio, enfim, né? E perto de outras questões que são tão debatidas lá na Europa, ainda o esporte ainda está engatinhando nesse processo. Então é muito legal nesse movimento com você e outros, né? A gente acho que a gente já vai percebendo isso também em outros idealizadores de prova, outros circuitos, Sim. né? Fora de São Paulo também, que já começam também a fazer esse movimento. Então isso é muito bacana, porque sem a natureza, né? O nosso grande palco não vai poder ter show aí de maratonas aquáticas, né? Então, Sem realmente. dúvida, sem dúvida. Não tem sentido a gente ir para uma praia maravilhosa e deixar lixo. Ou ninguém quer nadar também numa água suja. Né? Então, eu acho que fica um grande legado também, gera valor também ao evento, né, Marcelo? Essa mensagem, né, de consciência e de interação com a natureza. Eu acho que Não, sai sem daquele dúvida. aspecto imaginário e vai para a realidade. Isso que acho que é um grande legado também do Circuito Mares. Sem dúvida nenhuma. Fabrício, me conta uma coisa. Agora, com a pandemia, vocês criaram uma ação que eu achei fantástico, né? A gente estava já acompanhando um pouquinho para chamar você aí para vir bater um papo com a gente. E vocês Legal. criaram uma ação que eu achei fantástica, que foi a hashtag Movimento Mares, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa ação, né? Para quem ainda não conhece essa ação. E se você já tem alguns números dessa ação aí, que eu achei que foi fantástica a sacada que vocês tiveram aí, nesse momento total aí que nós ficamos incluso, né, restritos Sim. aí, né? Tem uma galera que já está voltando a trabalhar, outra que está voltando a treinar aos poucos aí em alguns pontos aí do Brasil, enfim. Mas conta um pouquinho desse movimento mais. Então, o movimento surgiu, Marcelo, na nossa preocupação de gerar, manter o nosso relacionamento com o nosso público, né, nosso atleta, gerando aí alternativas de saúde física, né, de atividades físicas mesmo em reclusão, né, no isolamento, e de saúde mental também, né, porque a situação do isolamento me impactou, a mim pessoalmente impactou muito, e eu tinha certeza já desde o começo que isso ia impactar muito a nossa sociedade. E em especial o nosso público. Nosso público é um público ativo ou hiperativo. E aí, foi de repente ceifado para uma situação de isolamento. Então isso, a gente fiz algumas lives também, e a primeira delas foi com uma psicóloga, parceira nossa, e ela falou que confirmou o meu pensamento de que para um público como esse, que é um público extrovertido, um público de atividade, de ação, de hiperatividade, o isolamento social impactou mais do que para uma pessoa que já tem um comportamento introspectivo, é mais reservada, evita estar em um evento, estar em grupo ou em muitas pessoas, numa reunião de muitas pessoas. Então,
a gente teve uma preocupação muito grande com isso. E aí o primeiro movimento foi esse, foi vamos convocar nosso público, né? Que são dois, são os atletas e são os treinadores. E vamos formar essa família. A gente já tinha esse movimento dentro do Mares, né? Que a gente se chama de família Mares, né? E aí a gente convocou a família Mares para entrar em ação. Convocamos os treinadores para compartilhar conosco os conteúdos que eles estavam desenvolvendo para o seu público e disponibilizamos as nossas redes sociais, o nosso espaço todo de mídia para dividir esse conteúdo com o público que estava em isolamento. Então, assim, números exatos, precisos, eu não teria aqui para te levantar, mas eu acho que o mais importante foi o impacto que teve, né? A gente tinha um nível de interação muito grande, diariamente. A gente tem mais de 250 treinadores e equipes cadastrados num programa nosso, né, de desenvolvimento de ações aqui da Interativa, e muitos deles aderiram gerando conteúdo. Fora outras pessoas, fisioterapeutas, o pessoal que trabalha com pilates, Eldoa, uma técnica que eu vinha conhecer com uma professora que se juntou a nós nesse movimento, e os atletas também reagiram de uma forma muito interessante, porque sentiram o benefício daquilo, né? Daquele movimento naquele momento. Então, eu acho que foi assim, uma sacada, assim, um insight que nossa equipe teve aqui, e num momento oportuno, porque a gente estava de mãos atadas, a gente não podia fazer evento, ninguém podia fazer evento, nosso produto é evento, mas a gente não queria se afastar da realidade das pessoas, ao contrário, a gente queria estar imerso nessa realidade, na hora do problema também, né? Na hora da alegria e na hora da tristeza, a gente também estava junto lá, tentando colaborar de alguma forma. Eu acho que foi muito bem sucedido. Não, eu achei fantástico, porque assim, né, não foi tão, se olhando para outras organizações, né, que promovem atividade, que promovem esporte, algumas até maiores, com mais tradição do que o próprio Circuito Mares, né, e elas não fizeram uma comunicação tão adequada. Esses dias eu passei louco aí buscando exemplos, né, durante a pandemia, né, fazendo as lives aqui, gerando conteúdo e buscando boas ações, né, porque eu acho que foi um momento único que nós estamos vivendo, né, e nós vamos lembrar sempre desse momento, né. Então, assim, né, a gente, né, nunca acho que imaginamos parar o esporte, né, como um todo, né? Não tem esporte, né, uma coisa impensável, né? Eu acho que ninguém no seu sonho maior não vai parar tudo de uma vez, não vai. E a gente ficou, né, com essa abstinência de esporte, né? Com certeza. E cara, e assim, eu comecei a seguir, né, algumas instituições para ver o que estavam fazendo, o que deixavam de fazer. E aí eu me deparo com vocês fazendo esse trabalho, e por isso que eu falei, eu tenho que trazer esse assunto para a pauta, para dar os parabéns e também assim, para falar que foi sensacional, né? Falar com o seu usuário, né? Porque muitas vezes, de repente, a pessoa pode ser, ela trata a pessoa somente como um número, a gente não vai ter evento, ponto final, né? Então, sim, vira a página, espera passar. Mas não, então vocês estão de parabéns, eu achei fantástico isso, achei fantástico, e mostra como é que vocês estão lidando aí de uma forma diferente, com um olhar diferente aí. Obrigado. Legal. Ô, Fabrício, o Circuito Mais é um case de sucesso quando a gente fala em evento esportivo e dentro das maratonas aquáticas. Qual a dica que você poderia compartilhar conosco, né, para outros empreendedores que queiram realizar eventos para alavancar a sua modalidade esportiva, né? Marcelo, eu acredito que o empreendedor, né, ele ainda mais assim na situação que a gente tem no nosso país, não é de hoje, o empreendedor, ele é um visionário, né? Ele é um cara que tem que estar à frente do seu tempo, tem que estar enxergando lá na frente, porque a gente não tem suporte, a gente não tem estímulo, incentivo praticamente nenhum. Ao contrário, a gente tem bastante dificuldade, muita restrição e tal. Então eu acredito que primeiro a gente tem que sonhar, né?
sonhar, sonhar forte, acreditar nesse sonho, se preparar, né? Se preparar para enfrentar esse desafio e arregaçar a manga e trabalhar forte, tá? Porque a gente, da mesma forma que a gente tem todo essas barreiras, né, culturais, né, tradicionais e que impedem a questão tributária, ou a dificuldade que é você ter uma empresa hoje no Brasil, tudo mais, sempre foi. A gente também tem um mercado muito grande, a gente tem pessoas, um público muito grande sedento por novidades, sedento por coisas boas, coisas novas, coisas bem feitas. Então, eu acredito que tem que acreditar e se preparar para trabalhar forte e conquistar, sabe? Porque e aproveitar também o caminho, sabe, Marcelo? Porque a gente pensa muito assim, pô, eu vou ser feliz quando eu for bem sucedido, sabe? E eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar o caminho, sabe? O que eu na minha carreira, eu aproveitei muitas das boas oportunidades que eu tive, e do Mares eu acredito que o que me deixa mais feliz foi ter vivido todas essas dificuldades, todos esses processos até chegar até aqui, né? E agora a gente está nessa situação e também não vou ficar sentado aqui falando, pô, como o evento está bem sucedido. Eu quero continuar desenvolvendo o evento, quero continuar desenvolvendo outros projetos, né? E aprendendo, né, no caminho, né, do desenvolvimento desses projetos. Então, eu acho que é por aí, assim, o que eu deixaria de recado aí para o pessoal que tá empreendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, a primeira palavra que você falou aqui foi sonhar, né? Quando você sonhou lá em fazer o Circuito Mares, você foi muito chamado de louco aí por pessoas, amigos, parentes, enfim, próximos. Muitos falaram, pô, Fabrício, você tá louco, para com isso. Que isso? Você já está imaginando, né, Marcelo? Eu vou falar para você. Me chamaram de louco quando eu contei a ideia, e durante 2 anos continuaram me chamando de maluco. E ainda no final, aí, de 2, 3 anos do evento, eu já tinha contato com muitos empresários, e eu também tinha uma carteira de alunos de personal trainer e empresários de várias áreas, tal, um pessoal muito bem sucedido. E alguns deles acreditavam no projeto, né? E a gente divide muito com o personal, com o aluno que a gente está ali no dia a dia e tal, né? Sim. E só que gosta de negócio, é empreendedor, gosta também de saber do projeto, saber o que está acontecendo ali, né? E muitos deles desacreditaram, falaram, meu, pula fora agora, antes que a bomba fique muito grande, né? O evento, para você ter ideia, Marcelo, ele demorou 3 anos para sair do vermelho. Então, isso é legal, isso é legal você falar. Então, assim, demorou 3 anos, galera. Porque isso aqui vai ficar gravado depois. E isso aqui, para mim, esses encontros com muito ou com pouca gente, está sendo sensacional, porque assim, fica gravado uma aula, isso você está dando uma aula de empreendedorismo, né? Então, 3 anos para pagar o projeto, né? E quando a pessoa hoje fala isso para mim, outro dia eu ouvi uma palestra, faz 3 anos, 4 anos, né? Mas até hoje está muito clara, né? Foi com o Antônio Tablet. E o pessoal fala, pô, tudo bem, vamos para o YouTube, vamos ganhar dinheiro, tal, todo mundo pensa isso, né? Aí ele falou assim, mas o Porta, nós saímos da Globo, nós pedimos demissão, fizemos um acordo lá para ganhar um certo dinheiro lá, e demoramos, colocamos dinheiro para depois começar a empatar e para depois começar a virar o jogo, né? Sim. Então você está falando, 3 anos aí. É por isso que é importante a gente, além de sonhar, a gente trabalhar duro, se preparar e trabalhar duro, né? Sim. Porque não vai ser de uma hora para outra, né? E tá preparado para tomar as pancadas, né? E não perder o foco, né? Porque é aquela coisa, você toma uma pancada, você balança, se você perder o foco, perder a motivação também, você entrega o ponto, né? Você entrega. E se você confia muito, acredita naquilo que você está fazendo, né? E é apaixonado por aquilo que você faz, vale a pena seguir, porque vai dar certo. Geralmente, quando a gente quer testar alguma coisa, eu vou confessar aqui no Cuca, muitas vezes a gente conta para uma pessoa que nasceu lá por volta de 1950, 1960,
e a gente conta depois para alguém que nasceu no ano 2000. Se as duas pessoas falarem que a gente está louco, a gente é a primeira coisa que a gente vai apostar. Porque com duas gerações diferentes, de pensamentos diferentes, as duas falarem que você está louco, eu falei, então isso aqui é diferente. Vamos postar, galera. Vamos postar que isso aqui Vamos para cima. Vamos para cima, que isso aqui é cuca aberta. Mas é muito bacana, muito bacana. Com certeza, com certeza. E a gente aprende, né, Marcelo? A gente está aprendendo. Então, o que a gente vai levar disso tudo? O aprendizado, a troca que a gente está tendo, entendeu? Aqui agora, o Circuito Mares e Cuca Aberta. É isso, entendeu? Esse é o sucesso, a realização de hoje. Sem dúvida, não, sensacional, sensacional. Foi esse momento agora de empreendedorismo, galera, de 20 horas e 42 minutos, aí com 41 minutos aí, isso aqui precisa ficar registrado, galera. Muito bom, muito bom, boa. Muito bom. Fabrício, eu achei que uma das grandes ações que eu fiquei muito feliz, porque a gente passa por todos os esportes, a gente ouve, a gente tem hoje aprendido muito nesses 3 anos aqui com o programa Sport Show. São mais de 80 modalidades que já passaram e muitas modalidades elas com potencial gigantesco de crescimento, mas infelizmente existe uma briga muito grande entre os players, enfim, pessoas que podem tomar decisão. E eu fiquei extremamente feliz por ser, né, oriundo das maratonas aquáticas, desse movimento que vocês fizeram aí, né, da Comissão dos Organizadores de Eventos de Maratonas Aquáticas do Estado de São Paulo, né? Então, você, o Sami Barel, do Aquaman, Igor de Souza, com as maratonas aquáticas. Tá me faltando... Poliano Kimoto. Exatamente. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz, né, da gente poder ver todos esses grandes players sentando para poder formar essa comissão. Conta um pouquinho como surgiu e qual o papel dessa comissão, que eu acho que é fundamental para o futuro das maratonas aquáticas. Eu acho que foi realmente um momento muito, muito especial, porque, como você bem descreveu, qualquer modalidade, ela precisa, para se desenvolver, ela não vai se desenvolver porque o Circuito Mares está se desenvolvendo, ou porque o Aquaman está se desenvolvendo, ou a Poliano Kimoto, o Aloha Spirit também está na comissão, o Gaivotas Eventos, o Igor. Ela precisa de uma massa empurrando essa modalidade para cima, uma ação em massa, né? E a gente já sentia, a gente tem a proximidade com alguns organizadores, uns mais, outros menos, a gente está no mesmo cenário, lógico, todo mundo se conhece, então a gente já percebia essa demanda, e a pandemia acabou sendo um estopim para isso, para a gente sentar e falar, gente, vamos tomar uma atitude juntos. A gente precisa se organizar, né? No primeiro momento, eu acho que isso foi muito importante porque a gente acabou construindo um protocolo, né, para a retomada das atividades. Isso é fundamental para a modalidade, porque a gente está em via agora de ter as primeiras liberações para eventos esportivos, já temos aí o futebol sem público, eventos individuais já estão, né, com algumas liberações. Dentro em breve, acho que a gente vai ter algumas boas notícias aí para os eventos com maiores aglomerações. Então é importante a gente estar preparado, né? Então nesse primeiro momento a gente se preparou para esse impacto da pandemia. Mas eu tenho certeza que isso é uma ação que vem para ficar, né? Que está muito bem embasada, muito coesa, né? E que vai beneficiar muito a nossa modalidade daqui para frente. A ideia não é dispersar essa comissão depois de solucionado, tomara que em breve, né, essa situação da pandemia, e manter essa comissão e ativa para a gente levar a maratona aquática para o patamar que ela merece, né, de relevância no cenário esportivo. Então, eu estou muito feliz também por fazer parte da comissão, de ter podido colaborar, e esperançoso também de quando a gente conseguir atuar, né? Vai ser muito importante também, porque vai ser natural que alguns eventos vão ter que abrir a porteira, né, para a retomada. E é muito difícil fazer essa retomada
do nada, vai ser uma vitrine enorme, assim, pro bem e pro mal também, né? Porque tem de gente também querendo só tacar pedra, né, em cima de alguns erros que podem acontecer. Então, acho que é importante porque a gente está com uma formação muito coesa, um grupo muito experiente, né? Bastante bagagem em maratona aquática e como atletas também, né? No caso do Igor, né? Do Sami, da própria Poliana, né? Então, eu acho que tem tudo para ajudar ainda mais na alavancagem da maratona aquática no cenário esportivo brasileiro. Eu espero que esse movimento também se estenda para outros estados e de repente a gente consiga fazer até inclusive uma liga nacional, né, uma comissão nacional para organizar de uma forma mais abrangente a nossa modalidade. Não, sensacional, eu fico muito feliz, eu acho que eu quero até destacar isso, porque é isso que a gente fala, são mais de 80 modalidades que já passaram por aqui, e a gente vê muitas vezes não essa coesão, né? Então, isso acaba só atrasando o crescimento da modalidade, né? E o fortalecimento dela. Então, eu acho que isso é muito bom, muito bem-vindo, né? Com a visão do empreendedor, com a visão do atleta, né? Embutido aí. E com certeza, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. A gente torce, como eu falei ontem na live que eu fiz com o Hugo Rocha, o professor Hugo Rocha do Rio, que a gente troque a polarização pela harmonização, para que todo mundo, né, para que todos possam sair ganhando nesse momento que a gente está passando, né? Isso que acho que é um momento muito difícil e não podemos trazer também essa polarização para o esporte, né? A gente precisa... Não tem nada a ver. O esporte ele caminha num outro historicamente, né? Do DNA do esporte é de harmonia, né? É de interação, né? Exatamente, exatamente. Falando hoje, né, em retorno de eventos, nós estamos em agosto, né, galera? Hoje é dia 6 de agosto aqui. O que a gente pode já compartilhar com as pessoas, né, que estão aí babando, né, sedento aí para voltar aí, Fabrício? Já tem alguma previsão aí de retorno dos eventos? O que está faltando para a gente, né, poder estar tendo esse retorno aí, com calma? Falar de datas ainda é muito imprevisível, é muito difícil ainda para a gente, infelizmente, né? A gente trabalha com planejamento, a gente trabalha com previsão, tudo, mas é incerto e eu, nesse momento, já até parei de me preocupar, já, porque independe da nossa vontade, do nosso nível de organização, de planejamento, é uma coisa que está fora do nosso controle. Então, a gente está se preparando para que, na medida que tiver a liberação por parte das autoridades, a gente esteja pronto para atuar, né? E, inclusive, a COEMA, né, a Comissão de Organizadores, tem um intuito, inclusive, de dar suporte para todos os eventos que vierem a acontecer ainda esse ano, né, ou os primeiros eventos que vierem a acontecer, a gente trabalhar em harmonia, né, em conjunto, para dar suporte aos eventos, em especial os primeiros, né, que devem abrir aí. Então, para o atleta, né, para os treinadores, a mensagem que eu deixo é que a gente está se preparando para fazer o melhor possível dentro das condições que a gente está enfrentando aí, né. Agora, é fato que a própria COEMA já fez um protocolo, o Circuito Mares já tinha publicado uma carta aos atletas, em que a gente já tinha uma previsão das adaptações que a gente vai ter que cumprir, né, fazer no evento para que a coisa aconteça. Então, pontos como restrição do número de atletas, entrega de kit com um horário mais estendido, menos aglomeração nesses pontos, para os eventos que fazem entrega de kit, né? Premiação, o fator a premiação sempre foi um ponto de aglomeração de público, né? Para foto, para imagem. Infelizmente, a premiação vai ser prejudicada nesse começo, nessa retomada. As largadas também, as largadas devem ser em onda, ou contra-relógio, alguma alternativa
que já está no radar, mas que a gente ainda deve definir para que façamos largadas com aglomerações menores, né? A gente, por exemplo, no Circuito Mares tem momentos de largada com mais de 300 atletas, né? Então, nesse momento de retomada, certamente isso não vai poder acontecer. A gente vai ter que fracionar isso para números bem menores, né? Então, a definição desse número de pessoas, por exemplo, para a largada também ainda não é certo, ainda vai depender ainda da aprovação dos estudos que a gente tá entregando aí para as autoridades e a resposta deles em relação a isso. A gente pode fazer uma largada com 20 atletas, 30 atletas por vez, com distanciamento no momento da largada, ou não. Então, o formato exato de como vai acontecer o evento ainda não está bem definido. Mas a gente tem tido uma aceitação muito grande do público, né, dos atletas, em relação a todos esses contratempos que a gente tem tido, né, e eu acredito que o atleta vai entender também, porque o atleta ele é um apaixonado pelo esporte, pela modalidade, é um incentivador também, e sabe da importância dos eventos para a continuidade da modalidade, né, e para essa interação toda. Então a gente tem tido uma colaboração muito grande por parte dos atletas e equipes, treinadores. Eu acredito que as adaptações vão gerar um certo desconforto no começo, espero que sejam temporárias, mas a gente vai ter que atuar de uma forma bem mais precavida, né, por conta da decorrência toda do Covid. E eu acho que isso é de uma forma natural. A gente vai enfrentar isso, como a gente enfrentou outras adversidades, e dentro em breve a gente vai voltar a ter um evento de uma forma com um novo normal, né, mas mais próximo do que a gente tinha anteriormente. O NR356 está perguntando aqui, tem algum lugar do mundo onde já ocorrem provas? Olha, NR, da minha opinião, eu acho que não. Vai ter uma prova em Portugal no final de setembro, que a Ana Marcelo e o Orlando Carmo, a seleção brasileira, vai estar participando. Você sabe alguma coisa, Fabrício? Maratona aquática eu não tenho notícia ainda, mas já aconteceram algumas provas de corrida no leste europeu, onde os países que tiveram um enfrentamento bem eficiente com a questão da pandemia, né? Já aconteceram algumas provas, inclusive já no começo de julho já estavam acontecendo as primeiras provas, também nesse modelo corrida e com largada contra-relógio também. Então praticamente um atleta por vez. Já tem registro de alguns dos primeiros cases aí de evento, né, esportivo. Maratona aquática eu desconheço de uma prova já realizada. E para quem quer se encher de esperança e de otimismo, o meu convite, assista de sábado para domingo o Rugby League, que é na Nova Zelândia, está sendo disputado com público abarrotado, até o último lá pendurado no lustre, e a gente fica, né? Quando eu vi até, você fica até uns 10 minutos olhando e fala, cara, tá funcionando tudo perfeito, né? Uma coisa... Tem gente naquele estádio. Cara, é mágico, volta a ser mágico, né? Eu pelo menos, fiquei bobo uns 10 minutos na frente da TV. Aí depois eu comecei a ver o jogo, propriamente dito, né? Mas vale muito a pena ver. Eu acho que com calma vai tudo se acertar. Uma coisa que você falou importante é dessa adaptação. E a gente precisa ter, realmente, nós atletas, treinadores, ter esse momento de adaptação é muito importante. O Fabrício falou, né? Algumas largadas chegam até a ter 300 atletas. Eu tive uma experiência no Mundial Master da FINA em 2012, na cidade de Riccione, na Itália. E eu nadei a prova lá de águas abertas, nadei, me arrastei, porque eu não estava treinando naquela época lá. Eu fiquei me arrastando lá para completar os 3 quilômetros. Mas a largada era entre 30 e 50 pessoas. Não tinha mais que isso. Então, assim, e funcionou perfeitamente, né? Eu tinha muito mais staff. Então, a minha mensagem que eu quero deixar aqui, talvez, é da galera ter essa paciência. Vamos enxergar com o olhar do responsável, né, de quem está nos entregando o evento. Porque, com certeza, para quem vai entregar esse evento, vai entregar com muito mais responsabilidade, com um peso muito maior nas costas, mas com certeza eles vão fazer a coisa acontecer muito bem.
Tá? Então são Com modelos certeza. que a gente vê isso de vez em quando no mundo. E lá na Itália era uma prova fina, isso é muito importante falar, né? Quem sabe também um padrão como esse possa vir a se tornar né, uma realidade e ser melhor. Talvez a gente consiga melhorar os nossos eventos com essas, a princípio são restrições, né, e pode ser mudanças que venham para melhorar a qualidade do atendimento, ou a qualidade técnica da prova, a segurança da prova. Então, acho que a gente tem que aprender com esse momento também. Fabrício, a gente está quase chegando aqui no final, acho que nós temos mais uns 5 minutinhos aqui, cara. Eu queria que você focasse assim. Você fez uma pesquisa, cara, que eu achei sensacional, né? E mostra todo o poder aí da família Mares aí, então eu fico muito feliz aí. Cara, eu achei sensacional, parabéns. Teve algum ponto dessa pesquisa que te chamou muita atenção, cara, que você ficou assim, cara, que bacana? Algum número assim que você queria compartilhar com a gente? Até convido as pessoas, porque eu vou te dar os parabéns em público, mais uma vez. Pesquisa clara, pesquisa que com um clique você consegue já chegar lá. E isso é muito importante, essa transparência é sensacional. Sim. Então, foi um trabalho bem interessante também, porque a gente precisava entender o cenário, né, Marcelo? A gente tinha tudo aquilo acontecendo, ninguém sabia, não tínhamos informações, muito menos sobre o nosso cenário, que é muito específico, o cenário do esporte, né? E aí a gente é uma célula dentro do esporte, a maratona aquática. Então a gente não tinha nada, né, em relação a isso. Então a gente fez uma pesquisa com atletas, né? Teve uma participação muito grande, basicamente atletas de natação, maratona aquática, nosso público. E o que impactou na pesquisa de atletas foi assim, o impacto que todos sentiram com a redução de prática, né, de atividade, que foi assim, mais de 80% das pessoas deixaram de praticar qualquer tipo de atividade, né, e a pressão que eles estavam sentindo psicológica por conta da pandemia. Acho que na pesquisa atleta esse impacto foi o maior. Até por conta disso que a gente acabou investindo mais e fortalecendo aquele movimento Família Mares. E a gente fez uma segunda pesquisa com os treinadores, né, com profissionais do setor. E essa também foi muito importante porque a gente percebeu o impacto que teve também. Pra você ter ideia, a pesquisa está disponível nos nossos canais, 55% dos profissionais perderam 100% da sua renda. E mais 21% perderam pelo menos 80% da sua renda. Então, os treinadores, professores, fisioterapeutas, toda essa cadeia de profissionais do setor esportivo, gestores de esporte, dono de academia e tudo mais, foram duramente impactados. E outra coisa que é muito importante também, que ficou no radar, que a gente fez também uma live junto com outros especialistas aí de marketing, de gestão, foi o que foi detectado já pelos treinadores, por esse público, né, profissionais do setor esportivo, que é esperada, 80% desse público diz esperar uma mudança drástica no comportamento do atleta em relação à prática de atividade física. Então, vai ser necessário, na opinião de 80% do público, uma adaptação das suas atividades para atender essa nova demanda. Então, por exemplo, o aumento do atendimento virtual, como isso vai impactar pós-pandemia, se os serviços vão começar a continuar a ser da mesma forma, ou vão ter que gerar adaptações. Então, já há uma expectativa muito forte dos profissionais do setor em uma necessidade, uma demanda muito grande de adaptação das suas ações para se manter aí no cenário ativo, no cenário, na profissão. Então, acho que foi um resultado muito importante, deu um mapa, né, do que estava acontecendo, algo que a gente não tinha, muito menos numa célula tão específica, né, que eram profissionais ligados aos projetos esportivos de natação. Né? Então, foi bem interessante. Fabrício, muito obrigado. A gente tem um minuto aí, nós vamos tomar um teco aqui do Instagram. Muito obrigado, sensacional. Parabéns por todo o seu trabalho aí à frente do Circuito Mares. Parabéns por esse trabalho de empreendedorismo aí que você faz aliado ao esporte. Não só a maratona aquática, mas todos os outros esportes que ainda querem crescer e vendo o trabalho que você tem feito, vai poder se espelhar. Parabéns, viu, pelo empreendedorismo. Convido a todos. Essa live nós vamos salvar, se Deus quiser, lá no nosso IGTV do Cuca Beta. Siga o Cuca Beta. E você pode ver uma aula de empreendedorismo aí com
com o meu amigo Fabrício. Fabrício, 27 segundos, meu querido, para você se despedir. Só quero agradecer, Marcelo, para a gente salvar essa live. Muito obrigado pela oportunidade. O papo foi interessantíssimo, muito bom. Parabéns também pelo seu projeto que eu acompanho há bastante tempo, de grande sucesso. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. A gente está de volta amanhã, às 20 horas, aí, com um bate-papo bem alegre para a gente passar a semana aí a limpo. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço.